Respeitável público, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio e é um prazer ter você aqui no nosso espetáculo. Nosso espetáculo de hoje é um minicurso Slides Pro, como tornar as suas apresentações profissionais. Ou seja, você vai sair daqui após esses 3 dias de minicurso sabendo tudo o que você precisa para tornar os seus slides profissionais. Mas antes de poder te falar o que fazer, eu preciso te mostrar o que não fazer nas suas apresentações. Vai ser uma forma de você fazer um upgrade nos seus slides, tá? E é por isso que eu trago essa temática aqui, que é a série Round 6. Com o objetivo de você ter cautela no que você faz na sua apresentação, para que a sua plateia não caia morta de tédio durante a sua apresentação, tá bom? Então não importa se você utiliza PowerPoint, Canva, Google Slides, Prezi ou qualquer outra ferramenta. Este minicurso vai te ajudar neste quesito, tá? De fazer apresentações independente da ferramenta. Eu foco no PowerPoint porque é o que eu trabalho, tá? Mas vai servir a ideia aí para qualquer uma das outras. E também não importa qual tipo de apresentação você faz, tá? Não importa se é aula, se é palestra, se é para reunião, qualquer tipo de apresentação você consegue transformar de forma profissional com o que você vai aprender aqui nestes 3 dias, tá? Só tem que prestar atenção e, obviamente, executar o que eu vou te ensinar, tá? Espero que você esteja comigo e sigam essas dicas então. Bora começar então. O primeiro ponto que eu quero que vocês passem a refletir agora é que a apresentação ela é a parte mais importante do processo, tá? Sou suspeito para falar porque eu trabalho com apresentações, na verdade. Mas por que eu trago essa ideia? Porque normalmente as pessoas fazem o que com a apresentação? A última etapa a ser feita, né? Ela fica lá, dedica dias e dias na parte escrita e a apresentação é feita no tempo que der, tá? Aposto que você já fez isso, não já? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a apresentação, ela é a parte mais importante do processo. Por que ela é a parte mais importante do processo? Porque é o momento em que você vai dialogar com as pessoas. É uma conversa que você está ali de corpo presente falando, assim como eu estou aqui para vocês, mesmo que não seja de corpo presente, né, em um vídeo, mas você está me ouvindo e não lendo algo que eu escrevi para você aprender. Então, a conexão aqui é muito mais valiosa e por conta disso, o aprendizado é mais significativo. Então, se você capricha na sua apresentação, você já vai ter um ponto a mais para que a pessoa consiga absorver aquilo que você está ensinando, tá? Que não importa qual o tipo de apresentação que você tá, o objetivo é você passar uma informação para outra pessoa. Logo, é ensinar, tá? Por isso que eu chamo de ensinar aqui. Então, para reforçar, a apresentação é a parte mais importante do processo, tá? Através dela a gente consegue transmitir emoções, ter a oportunidade de me fazer ser entendido. Até porque as pessoas podem vir perguntar, né? Depois da apresentação, as pessoas têm lá normalmente um tempo para perguntar, dependendo da forma do que você está apresentando, ela pode te interromper e pedir para você explicar de novo. Então, torna muito mais humano, né? Você provavelmente já participou de defesas de TCC ou às vezes de monografia, uma coisa, né? Eu queria dizer tese ou dissertação, em que a pessoa, após apresentar, algum membro da banca fala: eu tinha algumas dúvidas aqui, mas na sua apresentação ficou mais claro, então eu não vou perguntar tudo isso, mas tenho aqui os apontamentos. Enfim, o foco é essa questão. A pessoa, ela entendeu melhor o que a outra quis dizer na parte escrita devido à apresentação. Então, a apresentação ela é crucial para facilitar a transmissão da mensagem. Por isso que eu considero aí a parte mais importante de um processo. Afinal, é muito mais fácil você falar, porque você pode falar de qualquer forma, entre aspas, né? Do que na parte escrita, onde você precisa ser mais coloquial e tudo mais, né? Então, beleza, né? Espero que vocês tenham entendido essa ideia, tá? A apresentação é a parte mais importante do processo. Dito isso, vamos lá para o seguinte. Para você poder criar slides profissionais, você precisa de pré-requisitos, tá? Mais especificamente, nós temos
3 pré-requisitos que eu quero que você preste muita atenção para que você consiga executar. Tá? E antes de falar desses pré-requisitos, eu quero falar mais 2 coisinhas que são também de extrema importância, então preste atenção agora. Nós temos 2 pontos. O primeiro deles é: não adianta ter o slide mais bonito do mundo. Tá? Não adianta. A apresentação, ela não é somente o design. Ela vai contar muito com a sua apresentação verbal. Então, você precisa criar apresentações com qualidade, mas essa apresentação precisa estar conectada com as pessoas que vão te ouvir. Então, você vai ouvir direto eu falando disso. Inclusive, este ponto, que é crucial, faz com que as pessoas percam pontos aí de atenção das pessoas que estão assistindo, porque não tem essa conexão. A audiência ela é fundamental, extremamente fundamental na sua apresentação. Tá? E o segundo ponto é que, a partir de agora, desse mini treinamento, você se tornará a pessoa que mais critica o slide alheio, tá? E é super comum as pessoas virem falar comigo, me mandar print de alguma coisa que elas estão assistindo e falar dos erros das pessoas nos slides, porque elas aprenderam e acabam avaliando esse tipo de coisa. Tá? É super normal, então tenha isso em mente que você vai virar um fiscal de slide alheio a partir de agora. Tá? Voltando então para os pré-requisitos, a gente tem 3. Eu quero que você se atente a estes 3 detalhes aqui. Tá? O primeiro pré-requisito é que o Word é diferente de PowerPoint. Tá? E o que eu refiro aqui, o Word pode ser uma ferramenta de escrita, né? E o PowerPoint qualquer ferramenta de criação de slides. Os dois são ferramentas totalmente distintas, tanto é que são 2 programas diferentes. Tá? Então, o que se aplica em um não necessariamente se aplica no outro. Tá? Principalmente a questão de formatação, tá? Não existe norma ABNT para a criação de slides, tá? Pode ir lá no site da ABNT se você não acredita no que eu estou falando e confere lá. Não existe. Porque o objetivo do texto e todas aquelas normas é para que a gente tenha um padrão de escrita que fique mais fácil, mais coerente, porque todo mundo faz da mesma forma. Já uma apresentação, não. Ela é livre. E por que que ela é livre? Porque ela tem que conectar com a audiência. Se ela tem que conectar com a audiência, uma audiência que você está apresentando, ela vai ser distinta da audiência que eu vou apresentar. E eu posso apresentar o mesmo conteúdo para várias audiências e, por consequência, eu tenho que trabalhar a minha apresentação, cada uma específica para aquelas audiências. Então, é preciso dessa disponibilidade, né, de poder fazer, entre aspas, o que eu quiser dentro da minha apresentação. Diferentemente da escrita, que a gente precisa de um rigor mais técnico ali, né, porque foi criada essas normas com esse objetivo, tá? Não existe a norma, então, para o PowerPoint. O segundo pré-requisito é que os outros não são referência, tá bom? Não leve o que você vê dos outros como referência na criação dos seus slides. Porque se a gente for avaliar por referência, a gente faz o que todo mundo faz. Isso nos poda de poder mudar. Você tem que aceitar que a forma com que a pessoa faz ali não necessariamente é algo que deve ser seguido. A gente não tinha um padrão, então a gente seguia o que a gente via das pessoas. E é por isso que hoje em dia as pessoas fazem todo mundo aí apresentações relativamente similares. E o terceiro ponto é que o seu slide ele não é para você. Tá? Isso aqui também eu vou sempre enfatizar. Porque, como eu já falei, o slide é para a sua audiência. Então, o seu slide não é para você. Não vem com fazer as coisas do jeito que você gosta. Você vai apresentar para você? Acredito que não, né? É porque se você fosse apresentar para você, é muito perda de tempo você criar um slide para poder apresentar para si mesmo. Então, o slide ele não é para você, o slide é para sua audiência. Então, você tem que ter isso em mente na hora de criar a sua apresentação. Você quer elevar o nível de profissionalismo do seu slide, passe a pensar na sua audiência, não em você. Tá? Então, essas são aí as ideias que eu quero passar de pré-requisito para que você possa avançar e ter o maior cuidado para criar os seus slides profissionais. Bora lá, então. Um outro ponto que eu quero que vocês reflitam é que
você precisa mudar as estratégias se você quer mudar os resultados, né? Quando eu aprendi esses 3 pré-requisitos e comecei a entender sobre as estratégias para criar apresentações, percebi que tudo mudou. Por que eu falo isso, né? Porque eu parei de seguir o que todo mundo faz, de ficar focando no que as pessoas fazem ali e dei mais atenção às pessoas que vão me escutar. Afinal, eu estou apresentando para aquelas pessoas, elas é que importam naquele momento. Então, mais uma vez, se você mudar a sua estratégia, você vai mudar os seus resultados. Se você quer resultados melhores, mude para melhor. Então, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham aqui também de reflexão, para que vocês possam ter o seu trabalho mais reconhecido através de apresentações profissionais. Então, vamos lá para os 8 erros para você parar de cometer, tá? Não importa como estão seus slides agora. Se você mudar pelo menos esses 8 tipos de erros aqui, você parar de cometer eles, você já vai fazer com que os seus slides fiquem muito, muito melhores, tá? Então, bora pegar papel e caneta e anotar as informações aqui que são de extrema importância para vocês. Primeiro erro é o slide textão da rede social. Esse erro aqui, acredito que você já conhece, né? É um erro que as pessoas não gostam, mas ainda assim tem pessoas que fazem. Então, ainda há algum tipo aí de problema de dizer concordância, não é bem concordância, mas enfim. Né? A gente tem aí esse problema para ser tratado, né? E qual que é o grande problema aqui? As pessoas que fazem slides com texto, sim, elas costumam usar de desculpa o seguinte. Elas falam, o meu tema é muito blá blá blá, não tem como evitar os slides de texto. E sim, claro que tem. Imagina o seguinte cenário. Você está lá apresentando, e aí você tem um slide assim. Questão da rede social. Imagina as pessoas que estão te assistindo, tá? A gente tem aquela mania de falar que algumas pessoas conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, e isso não é verdade, tá? Pode até conseguir fazer ali mais ou menos, tá? Porque a gente foca em uma coisa, as outras ficam em segundo plano. A gente não consegue dedicar atenção total para 2 coisas ao mesmo tempo. Então, qual que é o problema disso em uma apresentação? Imagina, se você está apresentando e você tem um slide com esse texto, a pessoa vai ter a opção, ou ela lê ou ela te escuta. Se ela te escuta, espero que você não esteja lendo o que está no slide, né? Você está explicando o que está ali. E a pessoa está te escutando, ela não vai prestar atenção no seu slide porque é puro texto. Logo, o slide se faz desnecessário. E por outro lado, se você está lá explicando e tem esse texto e a pessoa está lendo o que está no slide, ela não está te escutando. Então, você se faz desnecessário. Percebe o problema? Então, qual que é a ideia aqui? É que você coloque no slide aquilo que é essencial e você é o dono da palavra. Você é que vai explicar o que está no slide. E sim, uma coisa depende da outra e as duas se fazem necessárias para a apresentação ocorrer. Então, evite o textão da rede social. Tá bom? E para evitar esse tipo de slide, a gente tem várias possibilidades. Eu trago aqui algumas ideias para vocês. O primeiro deles é uso de palavras-chave, como neste slide aqui. Ao invés de colocar todo o texto, você coloca palavras-chave. Palavras-chave elas vão ser o suficiente para te guiar na hora da sua apresentação. Não tem segredo. A pessoa que está assistindo, ela vai ler. Preparo de amostra. Aí, o primeiro ponto, matrizes complexas ou não. Ela pode saber desse conteúdo ou não. Mas não tem problema, porque ela leu ali o tema e você também vai direcionar a ordem que você está apresentando. E você vai explicar. Então, tá perfeito. A pessoa ela não consegue saber informação sem você, por mais que às vezes ela sabe o que é ali, que significa matrizes complexas, ela não vai saber muito bem sobre a matriz que você está trabalhando. E você vai explicar na sua apresentação. Então, aqui você traz utilidade para a apresentação e para si na hora de apresentar. Outra possibilidade é o uso de imagens, tá? Você pode substituir textos por imagem. Nesse slide a gente tem
imagens, né? E tem um pequeno texto aqui também que acaba trazendo a ideia de palavra-chave. Obviamente, a gente pode combinar as coisas também, por que não? Né? Mas olha como eu posso evitar a quantidade de texto aqui enorme fazendo dessa forma. Imagine que cada um desses trechos, desses 4, fosse um parágrafo. Eu teria 4 parágrafos em um slide. Ia ser uma coisa muito texto. E dessa forma fica muito mais interessante de, de assistir, né? O outro ponto é o uso de ícones. Você pode utilizar ícones para trazer a ideia do texto, como neste caso aqui, o contexto histórico da educação sexual no Brasil. A gente tem aqui 3 pontos que são importantes para a pessoa que vai apresentar. Temos 3 ícones que resumem a ideia por trás ali. E aí a pessoa vai falar o que significa. Né? Aqui a gente consegue, às vezes, até entender o período. Mas a pessoa que vai apresentar, ela vai guiar ali e tá tudo bem. A gente consegue fazer com que as coisas andem, tá? Então, essas são formas aí de você evitar um dos erros. Bom, próximo erro é o slide xerox. O slide xerox, ele é super comum, né? É o que eu chamo de slide xerox? O slide que tem apenas 2 cores. Normalmente é o preto no branco. Tá? Mas se fosse o azul no branco, eu ainda chamo de slide xerox, porque é um slide que tem apenas 2 cores, uma cor para o fundo e outra cor para o texto. Né? Se pudesse usar uma única cor, a pessoa colocasse o texto e o fundo do mesmo, se fosse possível enxergar, né, a pessoa colocaria também, porque quanto menos cor, aparentemente é melhor. Por quê? O que vem por trás disso, né? É considerado como um método formal aceito, e isso é um grande problema, tá? Não acho que deve ser assim, até porque essas cores, a falta delas, no caso, né, faz com que a apresentação fique monótona, tá? Então, é interessante ter, sim, o uso de cores. E um outro grande problema é a insegurança ao escolher as cores. Por conta da insegurança, as pessoas preferem garantir e fazer o que todo mundo faz: usar o texto preto no fundo branco. E aí a gente tem esse tipo de slide. Eu não trouxe exemplos aqui com cores, porque eu vou falar agora de um outro erro que também está ligado com as cores. Aí depois dele eu mostro alguns exemplos, que é o contrário desse, tá? O slide aquarela. O slide aquarela é o slide que tem cores em excesso e ou cores muito fortes, tá? Esses 2 casos eu enquadro aí como um slide aquarela. E a gente tem esse exemplo aqui. Né? Algumas pessoas, elas, quando vão utilizar cores, elas acabam se empolgando, né? E fazem essa verdadeira aquarela aqui. Se a gente parar para pensar no Instagram, o que a gente consegue observar? O quanto mudou a forma de trazer as ideias, sobretudo lá em forma de imagens, né? As pessoas não fazem, a grande maioria, né? Não fazem postagens branco com texto preto. Elas utilizam cores, utilizam arte ali. E por isso que as coisas ficam mais interessantes. É muito mais interessante eu pegar o meu celular e ficar aqui olhando o meu Instagram do que prestar atenção numa aula que é toda preto e branco. Tá? Então, do mesmo modo, a gente não precisa exagerar nas cores. Então, como que eu posso fazer para ter um meio termo e resolver esses 2 problemas? Da falta e do excesso de cores. Né? Eu posso utilizar uma paleta de cores. Tá? Escolher uma paleta com no máximo 5 cores. Não preciso usar 5 no mesmo slide, eu posso usar 5 durante a apresentação, mas não preciso usar 5 no mesmo slide. E dessa forma eu tenho uma limitação de cores. Vai ficar as coisas muito mais interessantes. E aí, em função das cores, como que eu vou escolher essas cores, né? É importante também. Não é só ter 5 cores e pronto, né? As cores precisam combinar e elas precisam ter ligação com alguma das coisas. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Elas precisam ter relação com o tema, ou com a audiência, ou com a identidade visual daquele local. Normalmente é mais utilizada a identidade visual para empresas, mas não precisa ser somente para elas, tá? Então, se você conectar as cores utilizando uma paleta com 5 cores e trazer essa relação para algum desses 3 pontos aqui,
você já vai fazer com que o nível da sua apresentação suba drasticamente, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Essa apresentação, ó, que é uma proposta de valoração do turismo de mergulho e surf. Então, nós temos aqui uma apresentação relacionada a mergulho e surf. Cores voltadas para o azul combina muito bem com esse tema. Foi o que foi proposto aqui, né? Se a gente fosse ver uma apresentação normal, ela teria isso aqui tudo em preto, com uma única fonte, né? E as imagens estariam aqui quadradinhas. É um dos outros erros que eu vou mencionar. É sobre as imagens quadradas, tá? Um pequeno spoiler. Então, essa é uma das formas da gente relacionar aqui com um tema. Às vezes, relacionar com a audiência é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Tá? Mas com um tema, costuma ser aí o mais fácil de se fazer, é o que eu aconselho. Eu tenho um outro exemplo. Nós temos aqui um slide que o foco dele era sobre um estudo relacionado com tomates, e ele tem toda aqui a cor voltada para a própria cor do tomate, ó, verde e vermelho. É uma forma de conectar aqui as cores com o tema. Tá vendo como que é possível fazer essa união? E esse outro slide aqui é um slide em que as cores utilizadas elas foram relacionadas com a identidade visual. Tá? É um slide que eu fiz para uma pessoa que tem um curso, e nesse curso ela tem uma logo lá, já é toda. Já tem toda a parte da empresa definida, né? Então ela já tem uma identidade visual. E ela diz, olha, eu quero de preferência que tenha as cores da minha logo. Eu falei, tudo bem, só que são cores muito chamativas, então corri o risco de fazer um slide de aquarela. Para evitar esses problemas, né, eu priorizei o fundo branco para não ficar uma cor muito chamativa no fundo, e aí pequenos detalhes com essas cores mais fortes para não ficar algo cansativo para os olhos. Então, é uma forma de poder trabalhar aí com esse tipo de cor relacionada aí com a identidade visual neste caso, tá? E lembre-se mais uma vez que não é o seu gosto. Então você não vai fazer um slide azul ou um slide amarelo porque é a sua cor preferida. Você vai focar em algum dos três ali em cima, né? Tema, audiência ou identidade visual, se você quer ter um slide profissional. Tranquilo? Espero que sim. Vamos dar continuidade. O próximo erro é o slide moldado para o fracasso. Ah, esse aqui também é campeão, né? O que é o slide moldado para o fracasso? São slides que utilizam templates prontos. Normalmente, templates da própria ferramenta. Às vezes alguma pessoa ainda baixa, tá? Essa questão de baixar, precisa ter cuidado para começo, né? E por que eu chamo ele aqui de moldado para o fracasso, independente de ser baixado ou não? É a forma com que esse template é. Normalmente, esses templates eles são iguais do início ao fim. Observe aqui. A única coisa que mudou foi da capa que eu tenho esse triângulo aqui. E no resto, ele é para baixo. E aí, todos eles vão ser iguais. Olha, aqui é igual. Então, você não tem mudança nenhuma no slide. Quando você não tem mudança, você está convidando a pessoa para dormir. Tá? Qual que é a vantagem de você ter mudanças ali no seu template? É que você ativa uma região do cérebro, que é o cérebro reptiliano. E isso faz com que a pessoa retenha a atenção. Tá? É uma função primitiva do nosso cérebro, onde a gente consegue detectar movimentos, mesmo que de relance, né? É uma ação nossa primitiva que a gente tem. Então a gente tem que aproveitar esse lado para fazer esse tipo de ideia e manter o movimento para que as pessoas fiquem atentas à apresentação. Tá bom? Então, esse é das grandes críticas aí para template. De preferência, crie o template em função do conteúdo que você está trabalhando, tá? Aqui eu tenho um exemplo dessa aula de física, movimento uniforme. Então, imagina o quão entediante seria estudar isso, né? Física já não é algo que todo mundo gosta. Dessa forma, então, aqui eu tenho a mesma apresentação feita com um template que foi feito ali para o conteúdo. Observe a diferença. Esqueci desse detalhe, né?
O problema aqui do template, né, antes de eu te mostrar a diferença, é que o template, ele tem essa falsa percepção de ganho de tempo. Na verdade, não é bem uma falsa percepção, porque de fato você vai ganhar tempo. Você vai jogar as informações ali mais fácil, porque tem uns quadradinhos para você colocar ali e pronto. Só que qual que é o problema? Você faz com que fique algo tedioso. Tá? Esses próprios moldes, eles são muito ultrapassados. Eles não mudaram com o tempo e quanto tempo existem essas ferramentas. Então você tem algo muito parado. E vem remete aí a toda essa questão do cérebro reptiliano que eu mencionei. E o outro ponto é a questão, né, de tudo isso fazer com que fique monótono. Tá? Eu acabei explicando isso antes, por isso que eu fui apertar aqui e não apareceu o que era para aparecer agora, né? Então, agora sim vamos ver o slide reformulado aqui com um template próprio para o conteúdo. E observe a diferença. Nós temos a mesma ideia, movimento uniforme, é o mesmo conteúdo, obviamente, evitando o outro erro, né, de texto. Então, nós temos, ó, observem que eu tenho um padrão. Não os slides são bem diferentes um do outro, mas eles ainda são conectados entre si. E é isso que um template deve ter. É esse tipo de conversa que deve se ter. Você não deixa as coisas tudo igual, consequentemente, você evita essa ponto a mais aí para o tédio, tá? E você tem um padrão de coisas relacionadas. As cores, a gente tem as rodinhas representando o O aqui e utilizadas para outros pontos na apresentação. As formas geométricas também são mantidas, o carrinho, ele está aqui também na ideia do slide. Então, sim, eu tenho uma conexão entre os meus slides, criando um template único para aquela apresentação. Faz com que fique muito mais interessante. Provavelmente você aprenderia mais sobre física com uma apresentação desta forma aqui do que a que estava anteriormente, mesmo não gostando, né? Então, é isso aí. Para o próximo erro. Slide Instagram. Slide Instagram é um slide que tem imagens, normalmente aí quadradas ou retangulares. Nada contra o Instagram, tá? A crítica aqui por trás é a forma de apresentar as imagens dentro do slide. Essa também, né, por consequência, é a forma mais clichê da gente ver as apresentações. Então, qualquer coisa que vire clichê é algo que perde a graça e, por consequência, monótono. Monótono, pronto. Morreu a atenção da pessoa ali. Mais uma embora aí do nosso round 6. Então, além disso, né, a forma que de simplesmente pegar a imagem e jogar ali, ela está entregando. Olha só como eu sou amador na criação de apresentações. Toma aqui meu amadorismo em um slide. Então, se você está aqui comigo para aprender esses erros, você vai parar de fazer isso aqui, né? Por favor. E tem uma infinidade de possibilidades de apresentar imagens, tá? Tem uma infinidade, as pessoas fazem sempre da mesma forma. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês do que pode ser feito para apresentar as imagens. Primeiro, tela cheia. Pode até observar que a própria apresentação, né, eu tenho usado bastante essa ideia da tela cheia. É uma forma de trazer a imagem aqui com mais qualidade e fica muito mais interessante. Ó. Esse slide aqui é daquele lá do mergulho. E aí ele tem aí essa bela paisagem. E olha como que fica muito mais bonito o slide do que se eu tivesse colocado a forma com que todo mundo faz. Então é uma das possibilidades, usar a imagem em tela cheia. O segundo ponto é mudar o recorte. Só nisso aqui a gente tem uma grande possibilidade, tá? Por quê? Eu posso utilizar recorte de forma, escolher lá as formas geométricas que vem para o PowerPoint, além de umas outras formas que daria para fazer também. Mas só ali eu já tenho várias opções. E trazer a imagem com um recorte diferente, como por exemplo esse aqui. Fica muito melhor esse carro aqui do que aquelas partes dos carros que estavam no primeiro slide. Formato Instagram. Concorda comigo? Uma outra possibilidade é adicionar molduras. Neste caso, ó, era uma apresentação que tinha imagens de pessoas que as fotos, né, são fotos muito antigas, tanto é que só acha em preto e branco. Não sei nem se é foto mesmo, se é pintura, enfim.
Mas, utilizando aqui as molduras, dá a ideia de como se fossem dois quadros antigos, que fica muito mais interessante do que eu colocar a foto quadradinha deles aqui. Ou mesmo redonda, que é um dos recortes que as pessoas fazem. Não que não possa fazer redondo, tá? Redondo ainda é bem melhor do que o quadrado. Para este caso específico, a moldura ela traz um, um chunk, né? Fica mais interessante. Além dessas, né, várias outras, eu trago mais um exemplo aqui para vocês, que é a ideia da imagem em PNG. Essa imagem aqui, né, o fundo transparente, também é uma boa forma de utilizar para ilustrar alguma coisa na apresentação. Mais uma vez, fugindo aí do nosso slide Instagram. Então, vocês observam o tanto de oportunidade que você tem aqui de fazer diferente, você vai lá e faz tudo igual? Então, pense nessas possibilidades na próxima vez que você for criar apresentações, tá bom? Outro erro aqui é o slide da preguiça. Esse slide da preguiça aqui, ele também é hiper comum. É um slide basicamente feito à base de print screen. Não estou falando para não fazer print screen. Ele ajuda bastante, principalmente para a gente pegar algum dado em algum artigo ou algo desse sentido, né, de um site que às vezes você precisa ali de algum dado. Você pode utilizar o print screen, sim. Só que traz esse dado coletado, né, de uma forma mais interessante. Eu prefiro, dependendo do que é, né, se for possível refazer, eu prefiro refazer. Como é o caso deste gráfico aqui. Observe que a gente tem esse gráfico, ele é cheio de informação, dificulta muito a leitura. Ele tem os dados aqui. Os dados que estão aqui embaixo são os dados que geraram esses gráficos. Então, o que eu fiz? Eu digitei isso aqui tudo de novo, criei esse gráfico. E, além disso, eu fiz o que eu estava falando, a gente trabalhar um pouquinho mais o print, né? Então, eu adicionei o gráfico, ó, de uma forma muito melhor de ler, e adicionei ele dentro de um dispositivo eletrônico, dentro de um computador. Então, quando você for inserir dados ou um print de alguma coisa, você pode utilizar dessa forma, por exemplo. Tá? Pode utilizar, não precisa ser somente dispositivo eletrônico, tá? Mas pode ser, se for eletrônico, pode ser computador, televisão, tablet, celular, qualquer local que a gente consegue ver uma imagem é algo que pode ser utilizado. E aí, dependendo do contexto, você ainda pode adaptar. Também nós temos folha de papel, ou um caderno, ou um livro, um outdoor, uma máquina fotográfica, entendeu? Qualquer local que a gente consegue expressar ali um desenho, ou escrita, ou imagem, a gente pode utilizar para servir de apoio para esse tipo de print. Eu trago aqui alguns exemplos para ajudar aí a refrescar a memória de vocês. Então, ó, este computador aqui era o primeiro caso. A gente tem aqui esse caderno, onde tem aqui um exercício, para não ficar um negócio chato aqui no slide, fiz a forma do caderno. E aí, essa tabela do exercício, eu também usei as cores relacionadas aqui com a paleta que foi escolhida para a apresentação. Fica muito mais atrativo dessa forma aqui, concorda? Nós temos aqui também a imagem no celular, para ilustrar, é ótimo, né? Para ilustrar a região. E, tá? Nós temos aqui também essa ideia de um artigo. O artigo é um dos campeões de print screen. A pessoa normalmente tira um print dessa parte aqui só e joga no slide de qualquer jeito. Você colocando a folha inteira fica muito mais interessante. Né? Coloquei aqui em cima de uma mesa. E se você quiser, você pode dar um destaque aqui para o título. Dá para fazer um recorte aqui, de forma a, quando você passar, ele ampliar o título e aí ficar mais nítido, né? Para a pessoa conseguir ler o título dela aqui, se for importante ele ser lido assim. Estou trazendo aqui ideias, trabalhar melhor os slides, para deixar ele ser um slide da preguiça. Tá bom? Espero ter ajudado aí na mente de vocês nesse ponto. O próximo erro é o slide da dengue. Este é um que não vai ter representação aqui por um motivo óbvio. O slide da dengue é o slide que é parado. Ou seja, é um slide que não tem animações e o slide que não tem transições. Ou às vezes tem um, mas não tem o outro. De qualquer forma, faz aí com que a gente tenha algum campo parado. Tá? E pelo que eu vejo, né, há um grande tabu quando o assunto é animação ou transições.
eu ouço várias desculpas para não utilizar. A pessoa fala que não gosta, a pessoa fala que deixa tonto, e a pessoa fala que vai se perder também. Então, sim, tem vários motivos para não utilizar. A maioria deles, na verdade, é insegurança na hora de utilizar. Então, reforçando, animações e transições são essenciais, porque além de outras funções, a gente vai falar um pouquinho delas lá no terceiro encontro, a gente já percebeu aqui, né, porque eu já mencionei a questão o quê? Do cérebro. O cérebro reptiliano ali e ajuda essa ideia de movimento. Então, você trazendo animações e transições, você consegue ajudar neste ponto aí, tá? Reter a atenção, tá? Além de outras possibilidades. Só que é necessário saber utilizar, tá? As pessoas têm medo, mas de certa forma elas não estão muito erradas não, porque o objetivo, elas têm que ser utilizadas com um objetivo específico, de facilitar a comunicação, não para prejudicar, tá? E aí vem o slide, né, o último erro, que é relacionado ao oposto disso aqui. É o slide que eu chamo de slide psicodélico, tá? E aí vocês vão perceber aqui da forma com que eu coloquei propositalmente transições e animações nesse slide para você ter a ideia, tá? É quando a pessoa está super empolgada em criar a apresentação. Olha o quão demorado é aquela transição, e aí vem esse negócio rodando, e o texto rodando, e o psicodélico pulando, e esse GIF. Então, assim, a gente tem vários elementos que contribuem negativamente para a apresentação, utilizando aí as transições, animações e ou imagens ou vídeos aqui. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de função para se colocar. Tá bom? Então, assim, se a gente pensar em questão de vídeo e GIF, a gente tem que pensar, é relevante ali? Tem pessoas que às vezes colocam um GIF como este aí, e embora esteja conectado aqui com o tema do slide, é um GIF que vai contribuir com alguma coisa? Normalmente a pessoa nem ia colocar ele grande assim, né? Ia colocar um quadradinho ali em qualquer cantinho. Talvez nessa parte aqui que é vazio, né? Então, assim, esse GIF, ele vai contribuir com alguma coisa que você vai falar ali? Você vai falar dessa dancinha tosca? Acredito que não. Então não tem por que tá. Se não tem por que tá, tira. Você tá colocando algo que vai competir com a atenção sem necessidade. Tá? E as animações e a transição também é para utilizar, mas utilizar de modo com cautela, tá? Para não ficar um circo ou um carnaval, a menos que você esteja apresentando algo que seja um circo ou carnaval, dependendo, dá para utilizar assim, mas mesmo assim não precisaria também utilizar dessa forma. Um pernilongo aqui que estava me incomodando, consegui me livrar. Enfim, então é isso aí. Este foi aí o nosso oitavo erro, o slide psicodélico. Então, com o que a gente discutiu tudo aqui hoje, você está pronto para evitar 8 erros, tá? Espero que eu não veja nenhum desses 8 erros de vocês que estão assistindo este vídeo. Tá? Então você aprendeu aí sobre 8 erros para parar de cometer. Tá? Agora, a título de curiosidade, olha o quanto de gente que faz erros nas apresentações, tá? De acordo com o estudo, 30 milhões de apresentações são criadas por dia. Esse dado é considerado apenas PowerPoint e apenas a versão paga, ou seja, não está considerando ninguém que tem o PowerPoint na versão aí clandestina, né? Famosos craqueados, e não está considerando ninguém que usa Canva, Prezi, Google Slides ou qualquer outro. Somente PowerPoint pago. 30 milhões de apresentações são criadas por dia em média. Tá? Imagina então, né? Quantas apresentações são criadas no mundo todo. E dessas 30 milhões de apresentações, cerca de 50% são consideradas insuportáveis, tá? Dessas que cometem esses erros e até outros que eu não mencionei aqui. Então, imagina o quanto de gente fadada ao fracasso a gente tem aí apresentando e o quanto de gente que ainda é maior que está ali sendo obrigada a assistir aquela apresentação chata. Tá? Então, eu espero, no fundo do meu coração, que você não esteja dentro desses 50%, principalmente agora que você
aprendeu a como evitar 8 grandes erros que as pessoas cometem, tá? Mas, se por um acaso você ainda não se sentir confiante, né, para avançar, para criar slides aqui, você entendeu aqui o que eu quis dizer, mas acha que não consegue fazer sozinho, né, ou que é importante ter ajuda, um novo programa que é a mentoria, que é chamada de apresentações memoráveis. Tá? Com ela, eu consigo te ajudar a avançar e você criar aí slides profissionais. Como que funciona essa mentoria? Essa mentoria, você vai ter acesso ao curso Slideshow, tá? De forma aí vitalícia. E, além disso, você tem encontros comigo dentro da mentoria. E como que funciona essa mentoria? Você entrando, né, assim que você faz parte, você já vai ter lá um formulário que você pode preencher e me enviar com suas dúvidas. Você vai preencher lá sobre um pouquinho sobre você, basicamente lá qual que é o motivo, o que que você utiliza, né, para apresentações e as suas dúvidas, tá? Além disso, a gente tem 4 encontros ao vivo para retirar essas dúvidas e, às vezes, aprofundar ali algum tema que outras pessoas também tiveram dúvida, de um modo ali a um pequeno grupo que serão aí os mentorados, tá? Isso dentro de um prazo de 30 dias. Então, recapitulando aqui, né? Em relação a apresentações memoráveis, a mentoria, você tem um formulário para preencher, para tirar suas dúvidas. A gente tem 4 encontros ao vivo em período de 30 dias, então um encontro por semana. Dentro desse período de 30 dias, você pode tirar dúvidas através do formulário ou me mandando um e-mail. Quantas dúvidas você quiser, você pode ir tirando as dúvidas ali. E você tem acesso ao curso base aí para você criar slides impactantes de forma vitalícia, tá bom? O investimento é de 497. Se você preferir, você pode dividir de até 12 vezes de R$ 49,70, o que dá aí R$ 1,63 por dia para você ter acesso a todo esse conteúdo. Eu criei algo mais acessível e intenso para que você alcance os seus slides profissionais o mais rápido possível e com a minha ajuda, tá? Para que as pessoas consigam ver a importância do seu trabalho através da sua apresentação. É por isso que eu criei essa mentoria, para ajudar pessoas que querem um direcionamento mais próximo. Tá? Eu sei que às vezes a gente fica podado, né, com dificuldades para criar, principalmente pela forma com que a gente vê a apresentação das outras pessoas. Todo mundo faz de uma forma, você não consegue fugir daquilo. Então, com a minha ajuda, você vai mudar essa forma de apresentar as suas ideias, vai trazer um destaque aí para o seu trabalho. Então, recapitulando, você terá acesso ao curso Slideshow, período vitalício, e 30 dias de mentoria, onde você pode tirar suas dúvidas o quanto quiser através do formulário ou me enviando um e-mail. 4 encontros ao vivo para a gente rodar aí todos os problemas que você tiver e guiar a sua apresentação para forma mais profissional, o mais rápido possível, tá? Vou deixar aqui embaixo um link para você poder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, se você tiver interesse de participar da mentoria. Então, para a gente poder terminar aqui uma rápida revisão, a gente viu os 8 erros que as pessoas cometem. Então, são 8 erros que você, a partir de agora, não vai cometer mais, tá? Me prometa isso. E os erros foram o slide da questão da rede social, o slide cheio de texto, nunca mais, por favor. Slide xerox, slide com duas cores, normalmente o preto no branco, nunca mais também. Slide de aquarela, slide com muitas cores ou cores muito fortes, nunca mais também, né? Fazer de forma cuidadosa, né? Como neste aqui, meu ainda ele tem uma cor forte, né? Mas ele aparece pouco assim, né? O slide moldado para o fracasso, com os templates prontos sem dinamismo, nunca mais, por favor. O slide com as fotos quadradas, o slide Instagram, nunca mais, pelo amor de Deus. O slide com um print screen jogado, nunca mais, bora tratar isso aí. O slide da dengue, o slide que não tem movimento nenhum,
Por favor, movimente-se. E o slide psicodélico, o slide que tem movimentos demais. Por favor, movimente-se, porém nem tanto. Tá? Na aula de amanhã, a gente vai aprender sobre uma estratégia para um novo caminho criar slides profissionais. Agora que você já sabe onde não errar, a gente vai aprender um novo caminho para transformar as nossas apresentações. Tá bom? Muito obrigado por me ouvir até aqui e te espero amanhã.